Mas eu quero que vocês entendam que quando nós estamos sozinhos, as coisas não são tão boas assim. Quando nós estamos vivendo sozinhos, as coisas não são boas. Viver junto, seja como família, seja com amigos, seja como corpo de Cristo, isso é maravilhoso. E sabe por quê? Porque nós somos impulsionados através de pessoas também. Quando nós estamos juntos, nós somos forjados constantemente. Sabe? Nós somos afiados. Porque nós temos que aprender a lidar com algumas questões, com algumas pessoas, com algumas situações. Ou seja, é muito bom viver junto. É muito bom isso aqui que nós estamos fazendo hoje. É muito bom ter alguém do nosso lado. Isso nos faz crescer. Mas aí, saindo de Gênesis, indo para dados do IBGE, eu fiz algumas pesquisas. Eu adoro dados estatísticos. E aí, que em abril deste ano, foi feita uma pesquisa pelo IBGE, que constou um recorde em divórcios. 420 mil casos. Quando a gente vai para dados estatísticos, as coisas começam a fazer mais sentido. Quer ver? Cerca de 800 mil mulheres praticam abortos todos os anos. Mais de 113 mil crianças e adolescentes estão em orfandade no Brasil. Mais de 11 mil matrimônios homoafetivos foram realizados. É chocante. Mas Larissa, por que você está dizendo isso? Não é bom estar junto? Não é bom quando o corpo de Cristo se reúne? Não é bom quando nós estamos fazendo algo grandioso aqui na igreja? Sim. Mas quem está lá fora? Tá esperando a gente ser impulsionado aqui, ó, para sair lá fora. Sabe, nós podemos declarar que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós fomos chamados para fazer a diferença na nossa geração. E há uma geração futura que depende de nós. Depende daquilo que nós estamos fazendo com o nosso hoje. Ei, o Senhor está conosco, o Senhor está com você. E nós precisamos nos atentar àquilo que foi depositado em nós e o que nós estamos depositando na nossa geração. O que nós estamos entregando à futura geração. E há muita importância nisso. Eu quero que você pense, o que foi depositado em você? E o que você tem depositado? Nós já somos muito mais impulsionados do que nós imaginamos. Às vezes a gente vem aqui esperando mais. E às vezes tudo que a gente precisa é parar um pouquinho e entender aquilo que já foi liberado nas regiões celestiais para a nossa vida. É tempo de avançar. É tempo de crescer. É tempo de, assim como o estilingue, sabe? Ir longe. E nós podemos ver um pouquinho disso na história de Abrão. Feche seus olhos. Senhor Jesus, que o Senhor se revele a nós através das suas escrituras. Que a nossa cosmovisão possa estar, Pai, debaixo da sua verdade. Que nós possamos compreender, Senhor, aquilo que a sua palavra diz a nosso respeito. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, leva cativa a nossa mente ao trono da graça.
E que nós possamos entender que nós já somos impulsionados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir? E já pega a sua Bíblia, que a gente vai zanzar pela história de Abrão. Pega a sua Bíblia, abre em Gênesis 11, 31. 11:31. É bem no finalzinho do capítulo 11. Nós vamos entender um pouquinho a história de Abrão e você vai ver o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Gênesis 11:31 diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Amém? Depois a gente volta. Mas eu só quero que vocês entendam uma coisa. Terá era pai de Abrão, correto? E aí que eles decidem ir para Canaã. Canaã, conforme nós vamos lendo a Bíblia, nós entendemos que foi a terra prometida por Deus. Deus prometeu uma terra a seu povo, e o nome dessa terra era Canaã. Repita comigo, Canaã. Guarde esse nome. E aí que bem mais à frente nós vemos isso. Deus prometendo a terra e o povo entrando na terra, né? E principalmente ali, né, Josué e Caleb, que conseguem realmente entrar na terra, que era o povo da geração deles. E o romper acontece. Mas muito antes disso, muito antes de Moisés, muito antes, o pai de Abrão cogitava ir para Canaã. E, às vezes, nós vivemos alguma coisa com Deus extraordinária e achamos que é mérito nosso. Achamos que somos responsáveis por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Não, porque eu sou bom mesmo. Porque eu consigo com a minha força. Porque eu tenho a verdade, essa é a verdade absoluta e ponto final. E não vou ouvir meus líderes nem meus pais, muito menos os meus pastores, porque isso que está acontecendo é mérito meu. E nós achamos que a promessa, o milagre e as coisas acontecem porque nós somos bons, sendo que muito antes o Senhor já planejou aquilo que Ele faria na sua vida. Sabe, meu irmão, o que é para ser seu, vai ser seu, mas não porque você é bom, não porque você é super impulsionado, mega blaster power, não. É porque Deus está em você e Ele tem planos maiores na sua vida. E eles estavam indo em direção a Canaã. Mas a Bíblia relata que o pai de Abrão, com toda a sua família, se estabelecem em Harã. E eles ficam ali, estagnados, parados. Harã era o destino? Não era. O destino era Canaã. Mas eles param em Harã. E o pai de Abrão morre ali. Morre. É como se fosse um sonho da família frustrado. Não, porque Canaã se estabelece em Harã. Morreu. É isso, é aqui. Tão perto da tão sonhada terra, tão pertinho. Eles se estabelecem, eles param. E o pai de Abrão morre. Sabe, às vezes nós estamos tão perto do romper. Nós estamos tão perto de levar o sobrenatural para nossa casa.
Nós estamos tão perto de cumprir aquilo que o Senhor nos comissionou. Estamos tão perto. Mas nós chegamos em Harã e nos estabelecemos ali até a morte. Nós esquecemos que o Senhor tem um plano muito maior para a nossa vida. Nós esquecemos que o Senhor tem promessas e sonhos para serem realizados em nós e através das nossas vidas. E sabe o quanto isso é maluco? Que isso não impacta somente a nossa vida, mas impacta toda a nossa família, a nossa futura geração. Quem morreu foi Terá, ali em Harã, mas toda a sua família ficou ali. Toda a sua família ficou ali. Ah, Larissa, mas eu sou jovem, eu não tenho filho ainda. Eu não tenho uma família própria minha, né? Eu tenho meus pais, mas eu não constituí algo ainda. Sabe, uma coisa que eu sempre levo comigo, meus pais me ensinaram sobre isso. Cara, qualquer momento de oração da família, qualquer momento de falando sobre geração, falando sobre legado, cara, eu boto mão na barriga e falo, Senhor, minha geração será bendita nessa terra, abençoa os meus futuros filhos, abençoa a minha geração, porque eu não quero deixar frutos ruins para a minha geração. Nós somos totalmente responsáveis pela nossa geração e pela geração que está vindo. E se nós não entendermos a nossa responsabilidade neste meio, simplesmente todos vão se estabelecer e morrer em Harã. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem grandes coisas na nossa vida. E voltando para a Bíblia, por quê? Por que eles se estabeleceram em Harã? Por que eles pararam ali? Sendo que eles tinham um objetivo, eles tinham um trajeto, sabe? Antes de sair de casa, já abriu no Google Maps, já abriu, tem um novo, Waze? Não, eu não lembro, é Waze, acho que é. Já abriu, esse é o trajeto, essa é a rota. Tem um começo, tem um meio, tem um fim, eu sei onde eu quero chegar. Mas por que eles não chegaram? Ou melhor, por que muitas vezes nós paramos? Porque muitas vezes nós nos estabelecemos onde não é pra gente estabelecer. Tão perto de ser impulsionado. Sabe, a gente já deu até aquele passinho para trás assim para pegar força, para conseguir correr mais rápido, para chegar no destino mais rápido. Pegou até um impulso. Sabe, tá pertinho de ser impulsionado. E aí quando vai, não foi dessa vez. Não foi dessa vez. E aí quando nós vamos para Josué, ele nos explica isso. Você não precisa abrir, mas lá em Josué 24:2, está no finalzinho do livro já. Josué fala um pouquinho do pai de Abrão e a gente vai entender o porquê que às vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque nós até chegamos a pegar o impulso, mas não vai. Qual o motivo disso tudo? Lá em Josué 24:2, diz assim: Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abrão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Sabe por que Terá não chegou a Canaã? Nem a sua família? Por causa do seu pecado. Porque ele era idólatra. A Bíblia não relata que Abrão era idólatra, mas a sua família era.
A família de Abrão prestava cultos a outros deuses. Ei, o quanto o nosso pecado tem nos afastado do romper. O quanto as nossas escolhas erradas têm nos afastado de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quanto tem custado a nossa idolatria? A idolatria do nosso eu, dos nossos bens, da nossa família, do nosso relacionamento. Porque meu trabalho é muito bom, porque eu estou na melhor universidade que poderia existir. Qual é a nossa idolatria? Qual é o nosso pecado? O que tem nos afastado do romper? O que tem nos afastado daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Ou, por vezes, os nossos antepassados deixaram alguma coisa que não foi tão legal. Não deixaram um legado tão bom assim. E aí, às vezes, nós usamos até como justificativa. É minha família, sempre foi assim. É assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Sempre foi assim e sempre será assim. Às vezes, nós nos encontramos como Abrão. Com um legado péssimo, onde pessoas depositaram coisas ruins, onde tudo diz que vai dar errado. É impossível dar certo. É impossível você crescer. É impossível você conquistar. É impossível você ser uma pessoa grande, de influência. É impossível você ser a diferença na geração. Porque olha onde você cresceu, olha onde você está, olha a sua família. É impossível mudar uma história. Mas aí, Deus olha para Abrão. Ei, hoje o Senhor olha para você. E aí o Senhor dá uma palavra. Tudo que você precisa é de uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo. E aí o Senhor fala: ei, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. É hora de romper com isso. É hora de romper com a idolatria. É hora de romper com o pecado. Porque eu tenho grandes coisas na sua vida. E Deus não chamou Abrão de graça. Porque ele queria que saísse da terra. Não. Deus queria mudar a história de Abrão. Assim como o Senhor quer mudar as nossas histórias. Porque Ele tem grandes coisas na sua vida. Só que para isso nós precisamos romper com o nosso passado. Abraão precisava sair da terra para romper com a cultura idólatra. Nós precisamos romper com os padrões deste mundo. Nós precisamos romper com os costumes deste século. Para chegar aonde Deus quer que nós chegamos, precisa se estabelecer uma nova aliança. Coisas novas precisam ser feitas. Não tem como fazer aliança com Deus, não tem como ser impulsionado por Deus estando aliançado com outros deuses. Estando aliançado com este mundo. Estando aliançado com essa cultura. Não tem como. Nós precisamos sair da nossa terra. Da nossa zona de conforto. Nós precisamos romper com as tradições estabelecidas. Tradições culturalmente estabelecidas. Para ser impulsionado, precisa voltar atrás. Eu acho engraçado, eu sou professora, e quando as crianças são menorzinhas, né? A gente fica, vai, dá o pulo, até eles conseguirem pular com as duas pernas, né? E eles vão tentando. E eles caem, levantam.
Tenta de novo. Levanta. Cai, levanta e não desiste. Vai lá, você consegue. Só que para eles fazerem isso, eles têm que dar um passinho para trás. Sabe, para a gente ir para cima, dar um pulo muito alto, a gente precisa descer um tiquinho. E aí a gente consegue pular. Para a gente conseguir correr mais rápido, a gente precisa dar um passo atrás. E pegar impulso para ser impulsionado. Para sermos impulsionados, nós precisamos voltar atrás e romper com aquilo que foi depositado em nós de forma negativa. Esteja disposto a romper com aquilo que foi depositado em você, uma cultura idólatra, um pecado, costumes geracionais. Rompa com isso. Porque o Senhor, Ele quer te levar a lugares longínquos, a lugares altos. E para a gente chegar a lugares altos, nós precisamos voltar um pouquinho. Pensar um pouquinho. Pedir perdão. Sair da nossa terra. E só assim, Abraão faz uma aliança com o Senhor. Sabe, nós precisamos obedecer a Deus como nosso hoje. Futuro Deus cuida. O que você tem hoje? Obedeça a Deus com o que você tem hoje. Deus disse, Abraão, é isso, sai. No próximo versículo, Abraão já está partindo. Não tem nem tempo para desculpa. Ele só obedeceu. Preocupe-se apenas em ser obediente. Preocupe-se apenas em obedecer. Isso inclui voz de autoridade. Pessoas que estão sob você. Pessoas que recebem um direcionamento da parte de Deus e falam, cuidado. Vem pra cá que é melhor. Porque assim nós estabelecemos uma aliança. Nós questionamos demais. Nós perguntamos coisas demais. Nós queremos saber daquilo que não precisamos saber. Nós só precisamos obedecer com aquilo que nós temos hoje, mediante a obediência de Abraão. Mediante a aliança feita, o Senhor promete algumas coisas a ele. E essas coisas que nos impactam até os dias de hoje, e nós somos impulsionados por essas coisas até o dia de hoje. E eu resumi em 5 P's. Sintetizei em 5 P's aquilo que Abraão viveu. E aquilo que o Senhor nos promete a viver. Aquilo que o Senhor nos impulsiona a viver. E eu sintetizei em 5 P's para ficar mais fácil de memorizar, lembrar. E sempre você afirmar isso para você. Daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Primeira coisa, propriedade. Deus, Ele dá a Abraão uma terra, um território, uma propriedade. Ei, o Senhor te chamou para ser cabeça. O Senhor te chamou para ser uma referência nessa geração. Sabe, e o Senhor, Ele tem para você propriedade. Ele tem para você terra. Ele te dá um ambiente onde você pode ser a diferença. Outra coisa que o Senhor declara sobre a vida de Abraão: posteridade, descendentes, uma geração. Ei, o Senhor tem posteridade para a sua vida. Você vai deixar um legado nessa geração. Você vai deixar frutos nessa geração. Você vai impactar essa geração, porque o Senhor nos garante posteridade. Outra coisa, proteção. Sabe o que Deus fala para ele? Eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem.
O Senhor simplesmente falou: Brown, ei, não se preocupe, não tenha medo, porque quem vai te proteger sou eu. Ei, quem te protege é Ele. Quem guarda a nossa mente é Ele. Quem guarda o nosso coração é Ele. É Ele que nos protege. Ele diz: ei, eu, o próprio Deus, estarei com você. Eu, o próprio Deus, cuidarei de tudo. Não se preocupe. Acalma o coração. Sou eu que te protejo. Outra coisa, provisão. O Senhor fala: nada vai te faltar. Eu não vou te faltar. Nada faltará. Isso vai muito além de dinheiro. E você não vai ter só para você, mas é para todos os seus descendentes. Você não vai ter só para você, mas você vai ter para compartilhar. Sabe, uma coisa que eu fico brava de ouvir, quando fala assim: jovem não tem dinheiro, não. Jovem aqui está muito estagiário, né? Está começando a vida. Gente, desde que eu comecei sendo estagiária, eu falo: eu rompo aqui, Senhor. Eu serei próspera, eu serei bem-sucedida. Aqui não. Eu tenho dinheiro sim, eu sou abençoado no Senhor, porque Ele vai prover tudo em glória por Cristo Jesus. Sabe, para de falar isso. Não, porque não tem dinheiro. Não dá. Meu irmão, muda a tua perspectiva. Fala: eu sou próspero, eu sou abençoado. O Senhor me promete a provisão. Nada vai me faltar. Se Ele cuida dos pássaros, dos lírios. Sabe, eu olho no espelho e eu falo assim: Senhor, o Senhor cuida dos pássaros, dos lírios. Cuida disso aí para mim. O Senhor é o Deus que não falta. Ele dá a provisão. E não somente para nós, mas para compartilhar. E o último P, e o mais importante, e o apaixonante, que é a presença. Ele diz: ei, a minha presença não vai faltar. Eu estarei presente. Eu te impulsionarei. Eu te darei forças. Eu falarei: filho, não para, porque eu, o Senhor, estou com você. Ei, o Senhor está conosco. Ele é o nosso maior bem. Ele é o nosso maior bem, o nosso único Deus. E Abraão foi tão impulsionado que Israel, o povo do Senhor, se beneficiou dessas coisas mediante a aliança. Isso anos depois. Anos. Sabe, gerações vindouras serão encontradas pela glória de Deus mediante o compromisso que você toma hoje. Gerações vão ser impactadas pela presença de Deus. Gerações serão abençoadas pelo compromisso que nós assumimos nesse tempo. Nós temos um papel importantíssimo que pode mudar a história. E às vezes teve um momento específico, eu e o Samuel, que a gente estava organizando as coisas do casamento. Estamos ainda, Deus segue sendo fiel. E a gente estava organizando as coisas do casamento e aconteceu algo sobrenatural na nossa vida. E eu falei assim: babe, eu não lembro de ter plantado isso aqui, não. Eu tô colhendo coisa que eu não plantei. Alguém plantou na minha vida. E eu lembrei, minha avó, ela fala que muito antes de minha mãe engravidar de mim, ela já plantava. E ela sempre plantou na vida dos netos. E até hoje, às vezes ela vai para eventos e congressos e daí ela manda mensagem: oi, ofertei na sua vida e na vida do Samuel hoje. Oi, ofertei pelo seu casamento hoje aqui na igreja, entreguei uma oferta de sacrifício. Eu colho coisas que eu não plantei.
E eu quero que os meus filhos e a minha geração colha coisas que eu planto hoje. O que você tem plantado nessa geração? Nós colhemos hoje o que Abraão plantou. A aliança de Abraão tem impacto na nossa vida hoje. Sério, Larissa? Te juro. Lá em Gálatas, Novo Testamento. Gálatas 3, 8. Diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Deus falou isso a ele. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. E aí sabe o que diz no versículo 13? Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ei, o Senhor te chamou neste tempo para ter propriedade, posteridade, proteção, provisão e a presença manifesta dele. Isso está dentro de nós mediante o Espírito. Você é muito mais impulsionado do que você imagina. Você também tem muita responsabilidade, muito mais do que você imagina. Sabe, às vezes nos falta tomar atitude como a de Abraão, de romper com o passado, de fazer uma nova aliança, de tomar posse dessa aliança e mudar toda uma história, toda uma geração. Porque não para em nós somente. O Senhor nunca vai fazer algo que pare em nós. Nunca. Porque Ele é um Deus grandioso, eterno, e Ele quer que nós influenciamos todo aquele que nós tivermos contato. Que todas as pessoas à nossa volta também tenham um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo. Sabe, Abraão é conhecido pela sua grande fé. E você, como quer ser conhecido? Como você quer ser conhecido pela sua futura geração? Decida ser impulsionado, nem que isso custe tudo, mas decida tomar posse daquilo que já foi conquistado há séculos atrás. Sabe, o Senhor te chamou sim para propriedade, posteridade, proteção, provisão e presença. E você crê nisso? Hoje o Senhor começa aqui algo transformador. Pessoas vão aparecer com chave de imóveis aí do nada. Eu vou falar, olha, o Senhor abençoou, não tem nem explicação. Empresas vão deslanchar. Nossa, mas você é tão novo, já está abrindo uma empresa? É. Porque o Senhor me prometeu isso. Pessoas vão começar a ser tão influentes, que vão começar a impactar tantas pessoas, que as pessoas vão ficar chocadas e falar, meu Deus, o que aconteceu? O Senhor me promete uma posteridade, um legado. Eu fui chamado para influenciar. O Senhor é aquele que me protege, eu tenho proteção. Nenhum mal chegará na minha tenda, porque o Senhor está comigo. Nada me falta.
e eu tenho para compartilhar, eu tenho para te abençoar. Eu senti de te abençoar e eu quero te abençoar. Seja ousado para fazer isso. Não retenha aquilo que Deus tem depositado em você. E o principal, seja cheio da presença. Porque cheio da presença, você pode tudo nele. Cheio dele, você pode tudo. Amém? Se coloque de pé.